Olá pessoal, meu nome é Ítalo e sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos aprender a como criar um banco de dados Oracle no modo texto. Para isso eu já estou conectado aqui no servidor, certo? O software Oracle já está instalado, ok? Eu vou conectar aqui no SQL Plus para mostrar a vocês que eu já tenho tudo configurado, já tenho o SQL Plus aqui, enfim. O software do banco de dados já está instalado. Agora o que falta é criar um banco de dados, tá, pessoal? O pré-requisito para a gente criar um banco de dados é a gente criar um listener, certo? Que é um procedimento muito simples, ok? Existe um arquivo que fica nesse caminho aqui. Eu vou colocar oracle_home /assistants, certo? /netca /netca.rsp, ok? Então, esse arquivo aqui é um arquivo de respostas que nós utilizamos para criar o listener. Não precisa alterar nada nele, tá, pessoal? É um arquivo padrão. Não precisa alterar absolutamente nada nele. Para criar o listener, então, nós vamos usar o seguinte comando. netca -silent -responsefile e o caminho do meu arquivo de respostas, certo? Que eu já tenho aqui em cima. Eu vou apenas copiar e colar, tá? Vou colocar o P aqui no final. E em seguida eu vou teclar um Enter. Vejam que a execução desse comando é muito rápida, certo? É um procedimento muito rápido. Então, eu já coloquei o comando aqui, teclei Enter. E vejam que o listener já foi criado com êxito. Para verificar se o listener está no ar, basta a gente colocar aqui o comando lsnrctl status, ok? Dessa forma. Se bem que só de observar aqui o log da execução do comando netca, a gente já consegue ver que o listener é iniciado automaticamente durante a criação, ok, pessoal? Um outro requisito é o seguinte: certifiquem-se de que todas as suas variáveis Oracle estão devidamente configuradas. Por exemplo, o seu Oracle Home, ok? Como vocês podem observar aqui, Oracle Base, certo? Oracle SID e por aí vai, tá, pessoal? Certifiquem-se de que as suas variáveis estão devidamente configuradas. Ok? Então, agora que nós já criamos um listener, que nós temos um listener no ar, pronto para receber conexões, basta a gente criar o banco de dados. Para isso, nós vamos utilizar mais um arquivo de respostas, certo? E ele vai ficar nesse caminho aqui, oracle_home /assistants, certo? /dbca/dbca.rsp. Ok? Eu vou dar um comando less para a gente visualizar esse arquivo. É um arquivo relativamente extenso. Contudo, pessoal, a gente não vai configurar todas essas variáveis que tem nele. Nós vamos configurar somente algumas, ok? Esse comando aqui que eu estou usando, o less, ele serve apenas para visualizar o arquivo. Para editar, eu vou usar o vim, certo? Se vocês quiserem usar o VI, o Nano ou algum outro editor, vocês estão à vontade, ok? Mas no meu caso aqui, eu vou usar o vim. Bom, pessoal, vamos começar aqui a editar esse arquivo, beleza? Então, a primeira variável que a gente vai configurar aqui vai ser essa, Global Database Name.
ok? Essa variável costuma ser, o valor dela costuma ser idêntico ao Oracle SID. No meu caso aqui vai ser ORCL, certo? Em seguida, eu tenho aqui a própria variável SID, que também vai ser ORCL. Agora, a próxima variável que nós vamos configurar será essa aqui, Database Config Type. O tipo de banco de dados que nós vamos criar. Se é um banco de dados do tipo Single Instance, SI, se é um banco RAC, Real Application Clusters, ou se é um banco de dados do tipo RAC One Node, certo? No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar apenas com Single Instance, certo? Então esse é o tipo de banco de dados que nós vamos criar. Nesse arquivo aqui, pessoal, terão várias variáveis relacionadas ao RAC, ao Real Application Clusters. Todas essas variáveis devem ser ignoradas, pois, como eu acabei de mencionar, nós vamos trabalhar com Single Instance. Okay? Então, por exemplo, RAC One Node Service Name. Podemos pular essa Policy Managed também, Create Server Pool também, Server Pool Name, vocês podem pular. Enfim, tudo que tiver relacionado com RAC, ó, Cardinality, Force, certo? Pool Name, PK Pool Name, e por aí vai. A gente vai continuar a preencher as variáveis a partir daqui. Create as Container Database, certo? O valor padrão dessa variável é false, mas aqui no nosso caso nós vamos colocar true. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com bancos de dados plugáveis. Então, o que nós vamos criar aqui vai ser um Container Database, certo? Em seguida, nós temos aqui uma variável que representa a quantidade de bancos de dados plugáveis, que serão criados junto com o container, certo? No caso, nós vamos criar somente um banco de dados plugável. Em seguida, nós temos aqui o nome desse banco de dados, certo? Será ERP1, tá, pessoal? Depois, a próxima variável será essa bem aqui. Use local undo for PDBs. O que essa variável representa, pessoal? É o seguinte, no Oracle 12, lá no começo, né, quando essa arquitetura de banco de dados container foi implementada, o que era que acontecia? Somente o banco de dados root, somente o CDB $root, o container principal, tinha uma tablespace do tipo undo, e essa tablespace era compartilhada com todos os outros PDBs, com todos os outros bancos de dados plugáveis, certo? Mas, de acordo com as atualizações do Oracle Database, a partir do Oracle 12 Release 2, então os bancos de dados plugáveis passaram a ter uma tablespace de undo particular, certo? Isso é muito bom, porque isso ajuda a controlar a quantidade de undo que é alocada para cada banco. Certo? Diferente da anterior, porque antigamente você tinha uma única tablespace de undo que era entregue para todo mundo. Atualmente, né, do Oracle 12.2 para cá, cada banco de dados plugável tem a sua própria tablespace de undo, certo? E como vocês podem verificar aqui, o valor padrão para essa variável é true. Então eu nem preciso configurar ela, porque o padrão é true. Ou seja, os PDBs, os bancos plugáveis, terão suas próprias tablespaces de undo. Em seguida, PDB admin password, certo? É a senha para administrador dos PDBs, certo? Eu vou colocar aqui uma senha minha, certo? Eu recomendo a vocês que coloquem uma senha que tenha letras maiúsculas, minúsculas e números, certo?
Porque se vocês colocarem uma senha fácil demais, o Oracle vai reclamar. Você pode até ter um erro aí na criação do banco. Node list. Cluster nodes name. Pode pular essa variável. Template name. Aqui é o nome do template que a gente vai usar para criar esse banco de dados. Vai ser esse aqui. General, _ purpose.dbc. Ok? Com esse P aqui maiúsculo. Ok, pessoal? Em seguida, a senha para o usuário SYS, certo? A senha de administrador do CDB. Nós podemos colocar aqui uma senha de nossa preferência, mas obedecendo, né, aquela questão que eu acabei de mencionar, certo? Então, vou colocar aqui uma senha para o SYS. E também para o System. Beleza? Oracle Home User Password. Essa variável ela só é configurada se você estiver fazendo a criação do banco de dados em um servidor Windows. Coisa que não é o nosso caso, nós estamos usando o Linux. EM Configuration, isso EM significa Enterprise Manager Configuration. Aqui é o tipo de configuração que você vai fazer do Enterprise Manager. Você pode fazer isso já durante a criação do banco. Pode ser Central, Database Express, BOF ou None. Isso aqui a gente vai deixar como None, que é o padrão, nada. Port a gente pode passar direto. CVU checks também. CVU é o que? É Cluster Verification Utility. Como não estamos criando banco de dados do tipo cluster, podemos passar direto também. DB SNMP Password. Essa variável a gente só configura quando essa opção aqui, Run CVU Checks, está configurada como True. No caso aqui nós deixamos como falso, que é o padrão. OMS Host. Isso aqui a gente pode pular também, ok? Porque isso aqui não vai ser configurado. Port também, User. A gente vai continuar, pessoal, preenchendo a partir daqui. Datafile Destination. Bom, a gente poderia colocar aqui o valor, né? Oracle Base / Horadata, mas já está com o valor padrão. O valor padrão já é o correto, que é o que? Oracle Base / Horadata, certo? Como vocês podem observar. Então, Datafile jar Destination também, vocês podem deixar em branco. Recovery Area Destination. Isso aqui, pessoal, não precisa você deixar configurado agora, certo? Isso aqui é um tema para um outro momento. Tipo de armazenamento. Storage Type. Certo? Existem vários tipos de armazenamento que você pode configurar para o banco de dados. Pode ser File System, pode ser Cluster File System, pode ser ASM, que é Automatic Storage Management. No nosso caso aqui vai ser File System mesmo. Ok? E podemos continuar. Inclusive eu nem precisava ter colocado nada aqui, porque FS já é o valor padrão, se vocês observarem aqui, tá? Então vamos continuar. Disk Group Name. Isso aqui a gente só ia preencher se a gente tivesse colocado Storage Type como ASM. Né? Como não foi o caso, então a gente pode passar direto. Ok? A gente passa por essa variável aqui também. Character Set. Uma configuração importantíssima, tá, pessoal? E da qual vocês jamais poderão errar, certo? O Character Set do banco de dados. Isso aqui é o seguinte. O recomendável
é a gente colocar como UTF-8. Mas por que usar UTF-8, pessoal? É o seguinte, nesse tipo de arquitetura aqui, que é a arquitetura de Container Database, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um banco de dados principal, certo? Que é o CDB$root. E nesse CDB, nesse container, nós vamos conectar ou criar vários bancos de dados plugáveis, certo? Suponha que você queira migrar para esse CDB um banco de dados, certo? Um PDB que tenha um character set diferente de UTF-8, certo? Então, o que acontece? Só vai funcionar se o character set do PDB for um subset desse aqui, que é o UTF-8, ok? Que é para poder fazer a compatibilidade. Então, tendo o seu container como UTF-8, você consegue ter os PDBs, né, com qualquer character set. Lembrando que o padrão aqui vai ser o seguinte: os character sets dos bancos que você criar vão ser esse aqui, ok? Porque eles vão herdar do CDB. Mas nada os impede, né, de fazer uma migração de character set nos PDBs. Né? Ou mesmo você migrar de container, pegar de um container diferente, migrar para cá. Enfim, pessoal, o recomendável é manter UTF-8, certo? National Character Set, pessoal. Isso aqui vocês podem deixar padrão, certo? Register with dir service, certo? Isso aqui vocês podem deixar como falso, também. Vocês podem passar também isso aqui direto. Wallet password também. Listeners. Aqui vocês vão colocar o nome do listener que foi criado no início da aula, certo? O nome é listener mesmo. Beleza? Variables file, certo? Aqui é um local onde você pode colocar variáveis, certo? Pares de variáveis, chave e valor, para você deixar elas já configuradas no banco de dados durante a criação. Ok? Eu não acho recomendável fazer isso agora, ok? A gente cria o banco de dados com os valores padrão e no decorrer, né, do funcionamento do banco de dados a gente vai alterando as variáveis, certo? Temos aqui os parâmetros de inicialização, que a gente vai tratar da mesma forma. Aqui são os esquemas de exemplo, certo? Especifica se a gente quer ou não adicionar. Ok, pessoal? Eu vou colocar aqui como false, certo? Eu não quero os esquemas de exemplo. Em seguida, nós vamos configurar o percentual de memória que será alocada para esse banco de dados, certo? Geralmente, pessoal, bancos de dados, eles consomem muita memória, certo? Então, há quem coloque até 80% da memória de um servidor somente para o banco de dados, ok? Eu vou colocar aqui, no caso, 70%. Não precisa colocar o símbolo de percentual, ok? Basta você colocar a numeração, 70%, que o Oracle já vai entender que é 70%. No caso, a minha máquina tem 4 GB, então, desses 4 GB de memória, 70% será alocado apenas para o Oracle Database. Ok? O tipo de banco de dados: multipropósito, data warehousing, online transaction processing. Nós vamos deixar como multipropósito. Ok? Automatic Memory Management, certo? O valor padrão para essa variável é true, é verdadeiro. Mas eu, particularmente, não gosto de usar esse valor nessa variável. Eu prefiro que ela fique como false. Por quê? O que é o Automatic Memory Management? O Oracle possui duas estruturas de memória principais.
que são o quê? A SGA e a PGA. O normal é o quê? É o Oracle gerenciar essas estruturas de memória separadamente. Mas quando você coloca o Automatic Memory Management, quando você o configura como verdadeiro, o Oracle passa a gerenciar essas duas estruturas de memória como se fossem uma só. Ok? Isso tem um lado muito bom, ok? Porque o Oracle fica levando memória de um lado para o outro automaticamente, mas tem um lado muito ruim, que é o seguinte: quando você tem o gerenciamento automático de memória configurado, você não pode usar Hush Pages, certo? E em ambientes grandes, com muita memória, geralmente você precisa configurar Hush Pages para que você tenha um melhor desempenho de memória. Só que para que isso funcione, você tem que desativar esse carinha aqui. Então eu particularmente prefiro deixar como falso por conta disso. Ok? Então, Total Memory a gente não precisa configurar porque a gente já configurou o percentual, né? Mais acima. Então, chegamos ao fim do arquivo. Eu vou salvar e sair dele. Certo? E agora eu vou executar o seguinte comando, tá, pessoal? dbca-silent -create database -response file e o caminho do arquivo de respostas, certo? No caso aqui, ficou errado aqui a escrita. Response file. Pronto, pessoal, agora está tudo correto. Ok? Feito isso, eu vou teclar um Enter, certo? E imediatamente a criação do banco de dados vai iniciar. Lembrando que esse processo pode demorar um pouco, tá, pessoal? Dependendo do hardware aí que vocês estiverem usando. E é isso, tá, pessoal? Vejam que o dbca já está criando aqui o nosso banco de dados com base nas configurações que nós colocamos aqui no response file, né? Que é o arquivo de respostas. Bom, pessoal, a criação do banco de dados foi concluída com êxito, como nós podemos observar aqui, certo? Já chegou em 100%. Ok, o banco de dados plugável também já foi criado. Se eu der um comando lsnr-ctl status para ver como está o listener, a gente vai ver que o banco de dados, não só o cdb$root, mas também o pdb, já está registrado no listener, certo? Eu posso também já conectar nesse banco de dados usando o SQL Plus, certo? SQL Plus / sysdba. E vejam que eu não estou mais conectado em uma instância inativa. Agora eu estou de fato conectado em um banco de dados Oracle 19c Enterprise Edition, certo? Se eu fizer esse select aqui, olha, select status from $instance, nós vamos ver que o banco de dados já está aberto. E para verificar os bancos de dados plugáveis, nós podemos simplesmente usar o comando show pdbs, certo? Vou até dar um zoom. Vejam que nós temos aqui dois bancos de dados plugáveis, certo? Nós temos aqui o ERP1 e temos aqui o pdb$seed. O pdb$seed, pessoal, ele não conta muito porque ele é apenas um template, né? Seed vem do inglês, é semente. O pdb$seed ele é apenas um modelo que nós usamos para criar outros PDBs. Ok? Então ele não conta. Tanto é que ele só fica no modo, somente leitura. Ele não fica no modo leitura e escrita. Agora o nosso banco de dados ERP1, que nós colocamos lá no arquivo de respostas, foi criado com êxito e ele está aberto aqui no modo read write.
Se eu quiser conectar nele, eu posso conectar simplesmente usando esse comando bem aqui, certo? Alter session set container igual a ERP1, certo? Vejam, agora eu estou conectado no banco de dados plugável ERP1, tá, pessoal? Bom, pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma videoaula, certo? Que mostramos aqui todo o processo de criação do banco de dados. Espero que gostem e até a próxima.